Eu quero cumprimentar o pastor Jorge, agradecer a ele por esse convite, cumprimentar também o jovem Iriel, e quero saudar com a paz do Senhor todos os irmãos que estão na escuta dessa programação. Que Deus possa abençoar poderosamente cada um dos irmãos e que nós possamos sair daqui nesta tarde saciado com a palavra de Deus, como já estamos saciados com os louvores que Deus tem nos dado nessa tarde, desse dia. Eu quero ler com os irmãos, para uma rápida palavra, uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e vamos começar a ler do versículo de número 11 ao versículo 18, que diz assim, Isaías, capítulo 1, versículo 11 a seguir, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura e de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerro, e nem de carneiro, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus atos? Não tragais mais oferta de baldo, o incenso é para a minha abominação, e também a festa da lua nova, e os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas e as lua nova e as vossas solenidades as aborreço, e a minha alma já me não são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos, sim, quando multiplicais a vosso coração, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos e purificai-vos, e tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, tragais e praticai o que é reto, e ajudai o oprimido, e fazei justiça aos órfãos, e tratai das viúvas. Vinde então e arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Eu estava meditando nesta palavra quando o pastor Jorge me fez um convite para estar aqui, para me trazer uma palavra de Deus ao coração de todos os ouvintes. Deus colocou esta palavra no meu coração. Quando nós olhamos no capítulo 1, versículo 1 do profeta Isaías, nós vemos aqui que está escrito os pecados de Israel e de Judá. A Bíblia diz que foi nos dias desses reis, no dia do rei Uzias, Jotão, Acase e Ezequias, rei de Judá, o profeta Isaías ele teve uma visão a respeito do pecado que esse povo estava praticando. E o mais que intrigava a Deus é que as pessoas não tinham discernimento para saber o que era o certo e o que era errado. Quando alguém toma uma decisão de servir a Deus, ou então de não servir a Deus, ainda bem, porque a pessoa não vai ficar misturando aquilo que é sagrado com aquilo que é impuro. Mas a Bíblia diz que naquela época as pessoas oprimiam as viúvas, eles oprimiam os órfãos, eles praticavam iniquidade, as mãos deles estavam completamente cheias de sangue. A Bíblia diz, Deus usando o profeta Isaías,
e mostrando para o povo todo o pecado que o povo estava praticando, a Bíblia diz que da planta dos pés até a cabeça daquele povo não havia coisa sã diante de Deus. Aquelas pessoas estavam tão mergulhadas no pecado que a Bíblia diz que o seu corpo, ele colocando as feridas, os inchaços, como o pecado, simbolizando o pecado, ele disse que naquele corpo não havia coisa sã, somente coisas podres. E eram feridas que ainda não tinha sido exprimido e nem colocado óleo para sarar. A Bíblia diz que só que aquele povo, quando era no dia dos cultos, ele se reunia de uma forma para oferecer sacrifício a Deus, e esse sacrifício Deus não recebia. Esse sacrifício, Deus não olhava para esse sacrifício, porque Deus já estava cansado, Deus estava com nojo daquele sacrifício, porque o povo oferecia o sacrifício a Deus, mas o coração daquele povo estava tão distante de Deus, que ele já não percebia mais que Deus já não estava recebendo aquele sacrifício, que Deus já não estava mais se agradando dos holocaustos que ele estava oferecendo a Deus nas luas novas, os sábados, guardava tudo isso, mas o coração deles estava tão distante de Deus, que Deus agora estava alojado daquele sacrifício. Mas aqui Deus, ele sempre usa alguém, Deus sempre usa alguém para divertir, para incentivar a pessoa a mudar de atitude. A Bíblia diz que Deus, então, usando o profeta Isaías, e diz: olha, vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, como o carmesim. A escarlata e o carmesim eram uma cor de vermelhão. Se aquela cor se pegasse nas vestes de alguém, seria muito impossível aquela mancha sair, porque aquilo grudava nas vestes e não saía com facilidade. Então Deus dizendo: se os vossos pecados foram como escarlata, como os carmesins, se você voltar para mim, se você abrir os vossos corações, se vocês abrir o seu corpo, alma e espírito para mim, eles poderão ser como escarlata, eles poderão ser como o carmesim. Eu vou fazer ele ficar branco como a neve, eu vou fazer ele ficar branco como a branca lã, diz o Senhor dos Exércitos. Aquelas pessoas ofereciam sacrifício, mas o coração dele estava longe de Deus. Eles estavam, quando o Senhor Jesus, no livro de Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15 e o versículo 8, a Bíblia diz que quando Jesus andava em Jerusalém, quando Jesus entrava nas terras ali de Jerusalém, aquelas vilas, aquela cidade vizinha, eles encontrou um povo que entrava na igreja, que entrava no cenáculo. Esse povo louvava a Deus com os seus lábios. No capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 8, ele disse que aquele povo louvava a Deus. Aquele povo ia para os templos e eles glorificavam a Deus, eles cantavam, eles oravam, eles ofereciam sacrifício, eles honravam a Deus com os lábios, mas Jesus diz que o coração deles estava distante do Senhor. Eu quero dizer nesta tarde deste dia, que não adianta você oferecer sacrifício, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você estar na igreja todos os dias, se o seu coração está distante de Deus. Muitas das vezes acontece essas coisas conosco. Muitas das vezes estamos dizendo que Jesus é bom, muitas das vezes estamos dizendo que Jesus salva, que Jesus transforma. Vamos para a igreja, quem sabe fazemos tantas pregações bonitas, cantamos hinos que as pessoas olham e dizem quanto que essas pessoas têm a voz tão linda, como ele prega bem, como ela canta bem, mas o coração desta pessoa está distante de Deus. É por isso que o Senhor disse: vinde aqui, me diz o Senhor,
se você se converter a mim de vosso coração, se você entregar a mim de corpo e alma, os seus pecados podem ser difíceis, o seu pecado pode ser impossível, assisto humano de ser perdoado. Mas se você fazer um propósito comigo, diz o Senhor, se você voltar para mim e não rasgar as tuas vestes, mas rasgar o teu coração, diz o Senhor, os teus pecados serão perdoados, te tornarei de você uma pessoa digna diante da sociedade, te tornarei de você uma pessoa santa, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Louvado seja o nome de Jesus. Os nossos pecados podem ser tão grandes. Quem sabe você está dizendo, mas irmão Antônio, eu já fiz tanta coisa errada, eu já matei, eu já roubei, já fiz tantas coisas, mas o Senhor está dizendo nesta tarde que ele pode ser vermelho, como a escarlate, como o carmesim. Se você voltar para o Senhor vai perdoar os teus pecados e vai te tornar tuas vestes brancas como a lã. Louvado seja o nome de Jesus. E o que mais deixa a pessoa suja não é, quem sabe, uma roupa que ele veste, que às vezes suja por causa do trabalho. Não, Senhor, essas vestes que suja, as vestes espiritual do ser humano, se chama pecado. Por isso que o profeta Isaías, o mesmo profeta, louvado seja o nome de Jesus, que estava exortando no capítulo 1 do profeta Isaías, o mesmo profeta no capítulo 59, ele disse que tem uma coisa que faz divisão, que encobre o homem, o rosto do homem, para que ele não veja a santidade de Deus, e que Deus também não pode operar na vida desse ser humano. Se chama pecado, porque Isaías 59, versículo 1, ele disse que o pecado que o homem pratica, que as mãos do Senhor, melhor dizendo, não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos estão tampados, para que não possa ouvir a oração de uma pessoa. Mas ele disse que a única coisa que atrapalha o homem, que não deixa o homem para a igreja, que não deixa o homem glorificar, que não deixa o homem ter uma vida santa, se chama pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus disse no Evangelho de João, no versículo 29, que existe alguém que tira o pecado, e este alguém se chama Jesus. Porque quando João Batista estava pregando na beira do Rio Jordão, de repente vem Jesus, e João Batista a ponto dele dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, quem sabe você está aí dizendo: oh, irmão Antônio, para mim não tem jeito. Tem jeito sim, porque Jesus está aqui para te purificar. Como o Evangelho, quando primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos no versículo 26, o profeta Isaías, ele ainda dizendo: se você voltar para o Senhor vai restituir os teus juízos como era antes, os teus conselheiros vão ser restituídos como antigamente, então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. O profeta Isaías está dizendo: se você está vivendo na miséria, se você está vivendo de uma maneira pecaminosa diante de Deus, quem sabe você perdeu a sua saúde, quem sabe você perdeu a tua comunhão com Deus por causa do pecado. Mas o profeta Isaías, no versículo 26 do capítulo 1, ele está dizendo: se você voltar para Ele vai restituir novamente, Ele vai restituir o teu casamento, Ele vai restituir a tua vida conjugal, Ele vai restituir a tua saúde, porque existe muitas doenças que é fruto de pecado. Mas quando você volta para Jesus,
quando você se converta ao Senhor, automaticamente os teus pecados é perdoado, e o Senhor também Ele vai restituir aquilo que você perdeu, como aconteceu com aquele filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, quando ele desviou da casa do pai, ele foi para uma terra distante, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a amizade com o teu irmão, ele perdeu tudo, mas quando ele reconheceu o seu pecado, voltou para Deus, o Pai, além de perdoar os teus pecados, restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido, e não será diferente. Deus está dizendo através desta palavra aqui nesta tarde: se você voltar para Ele, vinde, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda eles se tornarão branco como a neve, ainda que eles sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Quem sabe alguém está dizendo para você não tem jeito, quem sabe alguém está dizendo tudo está acabado. Não, Senhor, volte para o Senhor nesta tarde, e Ele vai restituir, Ele vai perdoar os teus pecados, e o seu nome será escrito no livro da vida, e você será uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta nada alguém que sabe fazer tantas orações bonitas, mas se o coração dele está distante de Deus. Quando nós olhamos para o salmista Davi, para encerrar esta mensagem nesta manhã, o salmista Davi, no Salmo 51 e o versículo 16 e 17, quando o salmista Davi, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que vivia uma vida de santidade, quando ele peca, ele observou, ele sentiu tão amargurado com o teu pecado, porque estava perdendo a comunhão com Deus. Mas ele disse que o Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, também Ele daria. Se o Senhor quisesse holocausto, gordura de carneiro, Ele daria ao Senhor. Mas ele percebeu que nenhuma dessas coisas adiantaria. Mas ele percebeu que para Deus perdoar os teus pecados, ele tinha de ter um coração quebrantado, ele tinha de ter um coração voltado-se para Deus. E ele disse: um coração contrito, um coração quebrantado, um espírito quebrantado diante de Deus, o Senhor não rejeita. Por isso esta mensagem nesta tarde: volte para o Senhor, humilha perante Ele, com o coração quebrantado, vinde ao Senhor da forma que você está. Mas você não vai continuar como está, porque Jesus, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Em nome de Jesus, eu quero agradecer esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer pastor Jorge, o jovem Eliel. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.